E aí, pessoal, tudo bem? Vamos hoje iniciar falando um pouquinho sobre a etimologia do termo ecologia, né? Ela é formada por duas palavras gregas, oikos, que quer dizer casa, e logos, que significa estudo. Portanto, ecologia ao pé da letra significa a ciência do habitat, né? A ciência do ambiente, tá certo? Essa palavra ela foi empregada pela primeira vez pelo biólogo alemão Ernst Haeckel em 1866, e o próprio Haeckel, né, estabeleceu aí um conceito mais amplo, mais completo, que diz que a ecologia corresponde ao estudo das relações totais dos animais no seu ambiente orgânico e inorgânico, e, em particular, o estudo das relações do tipo positivo ou negativo entre plantas e animais no ambiente em que vivem. Né? Esse foi o conceito estabelecido por Haeckel em 1866. A partir de então, vários conceitos foram estabelecidos, e o que chama a atenção para a gente é exatamente esse conceito em 1978, né, que fala do emprego incorreto do termo ecologia. Né? Ele fala que ecologia, né, é utilizada de forma errônea, muitas vezes, para designar o meio ou o meio ambiente. E, na realidade, todos os conceitos que eu listei aqui para vocês falam é que a ecologia trata das relações, né, desse meio ambiente com os seres e os fatores que estão ali inclusos, tá certo? Então, manter na cabeça que não se trata única e exclusivamente do estudo do ambiente, mas sim desse ambiente em relação com todos os fatores, e aí nós vamos discutir mais à frente, bióticos e abióticos, que estão inclusos, estão contidos dentro deste ambiente. Então, nós vemos que a ecologia é uma ciência multidisciplinar, que envolve uma série de outras ciências, por exemplo, biologia vegetal, meteorologia, geologia, química, matemática, fisiologia, genética, né? E fica extremamente difícil estabelecer uma fronteira entre ecologia e qualquer uma dessas outras ciências, porque todas elas têm uma relação muito próxima, né? Muito íntima, e influenciam diretamente na ecologia. E dentro da própria ecologia isso também é real, né? Então, é difícil, por exemplo, separar o comportamento, o estudo do comportamento do estudo da dinâmica populacional, ou o estudo do comportamento da fisiologia, né? Ou a adaptação de evolução de uma espécie com a genética. Então, é algo que está bem intrínseco, né? Bem relacionado uma coisa com a outra. E durante todo o seu processo de evolução, né, a ecologia se desenvolveu ao longo de duas vertentes. Então, criou-se, né, estabeleceu-se aí o estudo das plantas e o estudo dos animais. A ecologia vegetal aborda as relações das plantas entre si e com o seu ambiente, certo? A abordagem altamente descritiva da composição vegetal e florística de uma área, e normalmente ignora a influência dos animais sobre as plantas. A ecologia animal envolve o estudo da dinâmica, distribuição e comportamento das populações e das inter-relações de animais com o seu ambiente. Só que os animais dependem das plantas para sua alimentação e abrigo. E a ecologia animal, então, não pode ser totalmente compreendida sem um conhecimento considerável da ecologia vegetal. Então, a partir disso, cria-se bases, né, para surgir o que nós chamamos de subdivisões da ecologia. Né? Nós vemos que a ecologia vegetal e animal elas podem ser vistas como estudo das inter-relações de um organismo individual com seu ambiente, ou como estudo de comunidades de organismos. E aí, nesse caso, nós temos as três grandes áreas de estudos dentro da ecologia, que são a autoecologia, a sinecologia e a dinâmica das populações. Né? A autoecologia ela se refere ao estudo das relações de uma única espécie com o seu meio e define essencialmente os limites de tolerância e as preferências das espécies em face dos diversos fatores ecológicos, examinando a ação do meio sobre a morfologia, a fisiologia e o comportamento desses seres. A dinâmica das populações se preocupa em descrever as variações da abundância das diversas espécies
e procurar as causas dessas variações. Então, dentro da dinâmica das populações, são estudados fatores como taxa de natalidade, mortalidade, taxa de imigração e imigração, densidade populacional, né, que estão diretamente associados a essas variações. Já na cinecologia ou biocenótica, né, que é utilizado como um sinônimo, nós temos a análise das relações entre os indivíduos pertencentes a diversas espécies de um grupo e o seu meio. Essa cinecologia ela pode adotar principalmente, né, alguns pontos de vista, mas dois em especial, que eu vou destacar para vocês, que é o ponto de vista estático, né, também chamado de cinecologia descritiva, que consiste em descrever os grupos de organismos existentes em um meio determinado. E, a partir disso, obtém-se conhecimentos precisos sobre a composição específica dos grupos, a abundância, frequência, constância e distribuição espacial das espécies constitutivas. O segundo ponto de vista de importância seria o ponto de vista dinâmico, também chamado de cinecologia funcional, que descreve a evolução dos grupos e examina as influências que os fazem suceder-se em um lugar determinado. Bom, a ecologia ela não tem um início muito bem delineado, né? E encontra seus primeiros antecedentes na história natural dos gregos, particularmente em um discípulo de Aristóteles chamado Teofrasto, que foi o primeiro a descrever as relações dos organismos entre si e com o meio. Posteriormente, né, foram lançados os primeiros trabalhos de fisiologia sobre plantas e animais, porém, o aumento do interesse pela dinâmica das populações recebeu um impulso especial no início do século XIX, né, depois que Thomas Malthus chamou a atenção para o conflito entre as populações em expansão e a capacidade da Terra de fornecer alimento. A partir disso, então, na década de 20, né, desenvolveram-se as bases matemáticas para o estudo das populações, o que levou a experiências sobre a interação de predadores e presas, as relações competitivas entre espécies e o controle populacional. Em 1920, houve um estudo sobre a territorialidade dos pássaros, que mostra a influência do comportamento sobre as populações. E nessa mesma época, os conceitos de comportamento instintivo e agressivo foram lançados. Também em 1920 foi o ano em que surgiu o conceito de níveis tróficos, né, pelos quais a energia dos alimentos é transferida por uma série de organismos, das plantas verdes, que são produtoras, aos vários níveis de animais, né, que são os chamados consumidores. E em 1927, esse ecologista inglês especializado em animais avançou nessa abordagem com o conceito de nichos ecológicos e pirâmides de números. Já na década de 30, né, dois biólogos americanos, ao medir a reserva energética de lagos, desenvolveram a ideia de produção primária, isto é, a produção na qual a energia é gerada ou fixada pela fotossíntese. E em 1942, a ecologia moderna atingiu a sua maioridade com o desenvolvimento do conceito trófico dinâmico de ecologia, que detalha o fluxo de energia através do ecossistema. Esse estudo foi estimulado, né, pelo desenvolvimento de novas técnicas, como radioisótopos, microcalorimetria, computação matemática aplicada, e permitiram aos ecologistas rotular, rastrear e medir o movimento de nutrientes e energias específicas através dos ecossistemas. E esses métodos modernos deram início a um novo estágio no desenvolvimento da ciência e ecologia, que é a ecologia dos sistemas, né, que estuda a estrutura e o funcionamento dos ecossistemas. Bom, então para a gente começar, né, falar especificamente da ecologia em si, é interessante a gente começar definindo o que é a biosfera, né? Então, a biosfera seria a região do planeta ocupada pelos seres vivos. E é importante a gente ressaltar que é possível encontrar vida em todas as regiões do planeta. Por mais quentes ou frias que elas sejam, né, a gente pode dizer que os limites da biosfera se estendem desde as altas montanhas até as grandes profundezas das fossas abissais marinhas. E, para um melhor entendimento, a gente pode dividir o mundo vivo em estratos, né, da gradação de complexidade. E aí a gente tem os chamados níveis de organização, né, segundo o qual a gente pode entender o mundo vivo de uma forma mais simplificada. E aí, partindo do mais simples para o mais complexo,
Nós temos aí desde os átomos, né? Átomos formando moléculas, organelas, células. Essas se unem para formar tecidos, órgãos, sistemas. Os sistemas formam os organismos. Esses vão se agrupar para formar populações, comunidades, ecossistemas. E, por fim, né, nós temos, então, a biosfera. E na ecologia é interessante, então, a gente detalhar um pouco, né, sobre cada um desses níveis de organização, a partir justamente do ecossistema, que nada mais é do que um conjunto formado por uma biocenose, né, ou uma comunidade biótica e fatores abióticos que interatuam, originando uma troca de matéria entre as partes vivas e não vivas que habitam esse ambiente, né? Em termos funcionais, o ecossistema é a unidade básica da ecologia e inclui comunidades bióticas e o meio abiótico influenciando-se mutuamente de modo a atingir um equilíbrio. Então, a gente observa que existem basicamente, né, dois fatores preponderantes aí no ecossistema, que são os fatores abióticos, né, que se refere ao conjunto de todos os fatores físicos que podem incidir sobre as comunidades de uma certa região, e os fatores bióticos, que é o conjunto de todos os seres vivos que interagem numa certa região e que poderão ser chamados de biocenose, comunidade ou de biota, né? E além desses dois fatores, a gente tem ainda, né, e é importante destacar, um terceiro que seria a energia, que é nada mais, nada menos do que a força motriz que aporta nos diversos ambientes e que garante as condições necessárias para a produção primária em um ambiente, ou seja, a produção de biomassa a partir de componentes inorgânicos. A dimensão de um ecossistema é extremamente variável, né? E a gente pode tanto ter um ecossistema em uma floresta de coníferas, como num tronco de árvore apodrecido em que sobrevivem diversas populações de seres minúsculos. E da mesma forma que é possível associar todos os ecossistemas num só de enormes dimensões, né, que é o que nós chamamos de ecosfera, a gente também consegue delimitar nas várias zonas climáticas os ecossistemas que são característicos e são conhecidos por biomas, né? E aí, nessa classificação, né, o principal critério utilizado é o fator latitude. Então, em cada bioma é possível a gente delimitar outros ecossistemas menores, né? E aí, como os principais biomas, nós temos a tundra, que é característica das regiões de clima frio, né, e onde vão predominar musgos, líquens, gramíneas e algumas árvores anãs. Nas tundras, a baixa temperatura e as estações de crescimento curtas, né, justamente impedem o desenvolvimento dessas árvores, então por isso o predomínio dessas árvores anãs. Também temos a taiga, também pode ser conhecida por floresta de coníferas ou ainda floresta boreal, é um bioma predominantemente das regiões de altas latitudes, né, cujo clima típico é o continental frio e polar. E na taiga, diferente da tundra, o solo descongela por completo no verão, permitindo a formação de florestas aciculifoliadas, né, que são aquelas que têm vegetação que tem folhas em forma de agulhas, e também acontece a migração de animais de grande e médio portes. Temos também o deserto, né, caracterizado por ser uma região que recebe pouca precipitação pluviométrica e, consequentemente, são quentes e áridos. E justamente por isso, então, a vegetação é pouco desenvolvida e variada, né, e em relação à fauna, os animais ali presentes, eles são extremamente adaptados e capazes de suportar essas condições adversas. Outro bioma importante de se comentar é a floresta temperada, né, que tem como características principais as 4 estações do ano bem definidas e a existência de árvores caducas, né? Ou seja, árvores cujas folhas caducam e caem, né? Daí o termo caducifólia ou decídua.
Também temos a savana, né, que é uma região plana, cuja vegetação predominante são as plantas gramíneas, com árvores esparsas e arbustos isolados ou em pequenos grupos. E temos ainda as florestas equatoriais, que são aquelas que ocorrem na região da linha do Equador, marcadas por altas temperaturas, elevada quantidade de chuva e vegetação latifoliada, né, com grandes folhas, largas e verdes durante todo o ano. A maior floresta equatorial do mundo é a floresta amazônica, que também é classificada como floresta tropical. E depois dela nós temos a floresta equatorial do Congo, na África. Bom, então, nas comunidades bióticas, né, encontram-se várias formas de interações entre os seres vivos que as formam. E essas interações elas se diferenciam pelos tipos de dependência que os organismos vivos mantêm entre si. Essas interações a gente chama de interações ou relações ecológicas, né? Elas podem se caracterizar de várias formas. Então, nós temos relações que mostram o benefício mútuo de ambos os seres vivos que participam da relação, ou de apenas um deles, sem que haja o prejuízo do outro, né? Nesse caso aí nós temos as chamadas relações harmônicas ou positivas, mas nós temos outras formas de interações que podem ser caracterizadas pelo prejuízo de um dos seus participantes em benefício do outro. E aí, nesse caso, nós temos as chamadas relações desarmônicas ou negativas. Tanto as relações harmônicas quanto as desarmônicas, elas podem ocorrer entre indivíduos da mesma espécie ou entre indivíduos de espécies diferentes. E quando as interações ocorrem entre organismos da mesma espécie, elas são chamadas de intraespecíficas ou homotípicas, né? Mas quando acontecem entre organismos de espécies diferentes, nós chamamos de interespecíficas ou heterotípicas. E aí eu coloquei aí esse esqueminha para listar, né, as principais relações ecológicas existentes entre os seres vivos de uma comunidade. Bom, então seguindo lá nossos níveis, né, de organização, a gente chega no nível chamado população, que tem a ver com a quantidade de indivíduos, né, em um determinado ecossistema. Essa população ela pode crescer infinitamente em teoria, mas na realidade, né, a situação é um pouco diferente. Então, nós temos aí a chamada curva real de crescimento de uma população, que vai ser determinada pelo aumento dos indivíduos e modificada pela chamada resistência do ambiente, que nada mais é do que todos os fatores abióticos que podem influenciar no crescimento da população. Então, no gráfico abaixo, a gente tem uma curva normal do crescimento de uma população, né, com sendo representada por essa linha mais espessa, e ela reflete o crescimento potencial, né, dessa população. Já a linha sinuosa, ela representa o equilíbrio atingido pela população, que é chamada de equilíbrio dinâmico. Esse equilíbrio ele tem flutuações. Esse número de indivíduos relativamente constante será o número de indivíduos máximos ou a capacidade limite deste ambiente em relação a essa população. Entretanto, há de se ressaltar que o número de indivíduos de um ecossistema ele pode variar, né, modificando o tamanho das populações que o compõem. E os principais fatores que promovem modificações em uma população são a imigração e a imigração, né, além da natalidade e da mortalidade. Esses fatores eles modificam a chamada densidade populacional, que pode ser descrita pela seguinte fórmula, né? A densidade populacional é igual ao número de indivíduos dividido pela área ocupada, né, por aqueles indivíduos. E a partir do conceito, então, de população, a gente chega no conceito de comunidade, né? Então, a população seria o grupo de organismos da mesma espécie, ocupantes de uma determinada área, em um determinado tempo. E dessa forma, então, a comunidade seria o conjunto de todas as populações de uma certa área. E nessa comunidade, a posição ou a função de uma população é chamada de nicho ecológico. E dentro desse contexto, é importante a gente destacar o conceito de hipótese da exclusão competitiva ou princípio de Gauss, que diz o quê?
que somente uma espécie pode ocupar o mesmo nicho ecológico em um dado momento e que quando duas espécies competem pelo mesmo nicho, uma delas é eliminada. Bom, e aí unindo todos esses conceitos, a gente chega para estudar um pouquinho sobre como que acontece o fluxo de energia e matéria dentro de um ecossistema. Né? Para representar isso graficamente, nós temos as chamadas pirâmides ecológicas, né? Que trazem na sua base os chamados produtores, e esses são seguidos pelos consumidores primários, secundários, terciários e assim sucessivamente. E isso nos remete a um outro conceito, que seria o conceito de cadeia alimentar. Né? Esse termo ele representa o vínculo existente entre um grupo de organismos presentes em um ecossistema, os quais são regulados pela relação predador e presa. É através da cadeia alimentar ou cadeia trófica que é possível a transferência de energia entre os seres vivos. Existem basicamente dois tipos de cadeia alimentar. As que começam a partir das plantas fotossintetizantes e as que se originam através da matéria orgânica animal ou vegetal morta. As plantas, elas são consumidas por animais herbívoros, enquanto que a matéria orgânica morta é consumida pelos animais detritívoros. A cadeia alimentar, então, ela vai ser constituída, né, pelos seguintes níveis. Iniciando aí os produtores, né, que são os organismos capazes de fazer fotossíntese ou quimiossíntese. Eles vão produzir e acumular energia através de processos bioquímicos, utilizando como matéria-prima a água, o gás carbônico e a luz. Seguindo os produtores, nós temos os chamados consumidores primários, né, que são os animais que se alimentam dos produtores. Ou seja, os consumidores primários correspondem às espécies herbívoras. Milhares de espécies presentes em terra e em água se adaptaram a consumir esses vegetais, né, que são, sem dúvida, a maior fonte de alimento do planeta. Os consumidores primários eles podem ser desde microscópicas larvas planctônicas até grandes mamíferos terrestres, como a girafa e o elefante. Como consumidores secundários, nós temos os animais que se alimentam dos herbívoros, né? Então, os consumidores secundários, eles corresponderiam aí à primeira categoria de animais carnívoros, né? Já consumidores terciários correspondem aos grandes predadores, como tubarões, orcas e leões, que capturam grandes presas, né? Sendo considerados, então, os predadores do topo da cadeia. A principal característica desses consumidores terciários é exatamente o seu grande tamanho, porém a pequena densidade populacional. Né? E aí, para completar a nossa cadeia alimentar, a gente tem os chamados decompositores ou biorredutores, que são os organismos responsáveis pela decomposição da matéria orgânica, que transformam essa matéria orgânica em nutrientes minerais que se tornam novamente disponíveis no ambiente. Os decompositores são representados pelas bactérias e fungos e são o último elo da cadeia trófica, fechando o ciclo. Né? Então, a sequência de organismos relacionados pela predação constitui uma cadeia alimentar, cuja estrutura é simples, é unidirecional e não ramificada. E a transferência de energia, né, ou de alimento de um nível trófico para o outro a partir dos produtores faz-se através dessas cadeias alimentares que tem uma complexidade extremamente variável. Então, na maioria das comunidades, cada consumidor utiliza como alimento seres vivos de vários níveis tróficos. E daí resulta que na natureza não há cadeias alimentares isoladas. Nós vamos ter sempre vários pontos de cruzamento entre as diversas cadeias alimentares que formam as chamadas redes ou teias alimentares, que geralmente são extremamente complexas. E aí, então, para completar, a gente discute, né, agora sim sobre as pirâmides ecológicas. A gente tem 3 tipos de pirâmide, né, que a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas. A primeira delas é a chamada pirâmide de números. E quando a gente fala em pirâmide de números, a gente se refere ao número de indivíduos envolvidos em uma cadeia alimentar. Nessa representação gráfica, né, da pirâmide de números, são indicados quantos indivíduos existem em cada nível trófico.
Então, por exemplo, nós temos aí uma pirâmide de números que representa, por exemplo, 1.000 plantas que servirão de alimentos para 300 gafanhotos. Esses 300 gafanhotos vão alimentar 20 aves e assim sucessivamente. A gente observa que nesse exemplo, né, a base apresenta um número maior de indivíduos quando comparado aos outros níveis tróficos. E quando isso acontece, nós dizemos que a pirâmide ela é direta. Porém, algumas vezes a base não se apresenta larga, né? Como nos casos em que o único produtor serve de alimento para uma grande quantidade de consumidores primários. Como, por exemplo, quando o produtor apresenta um grande porte, por exemplo, uma árvore, né? Nesses casos, a gente tem a chamada pirâmide invertida. Já a pirâmide de biomassa, ela fala sobre a quantidade de matéria orgânica disponível em cada nível trófico. E essa biomassa é expressa em massa do organismo por unidade de área. Então, nós temos, normalmente, ela é representada em gramas por metro quadrado. E quase sempre as pirâmides de biomassa têm a base maior do que o ápice. Entretanto, existem casos em que elas também se apresentam invertidas, né? Da mesma forma que a gente viu para a pirâmide de números. É o caso de ambientes aquáticos, em que os produtores possuem uma vida muito curta, são pequenos e multiplicam-se rapidamente. E dessa forma, eles acumulam pouca matéria. Por fim, nós temos a chamada pirâmide de energia, que representa a quantidade de energia distribuída em cada nível trófico. Esse tipo de pirâmide, diferentemente dos outros apresentados, ele não pode ser representado de forma invertida. Ele vai ser sempre direto, já que aqui nós temos a produtividade energética em cada ecossistema. Então, os produtores, eles sempre vão representar o nível energético mais elevado, sendo que os outros seres da cadeia, eles ficam dependentes dessa energia. E dessa forma, somente parte da energia dos produtores será transmitida para os herbívoros, parte da energia dos herbívoros passará para os carnívoros e assim sucessivamente. Bom, e aí para fechar nossa discussão de hoje, acho que é interessante a gente falar um pouco, né, sobre o conceito e os aspectos associados à chamada biodiversidade ou diversidade biológica, que se refere à variedade de vida no planeta Terra, né? Essa variedade inclui variedade genética dentro das populações e espécies, inclui variedade de espécies da flora, da fauna, dos micro-organismos, inclui variedade de funções ecológicas desempenhadas pelos organismos dos ecossistemas, e inclui variedade de comunidades, habitats e ecossistemas formados pelos organismos, né? Então, essa biodiversidade, ela inclui toda a totalidade dos recursos vivos ou biológicos e dos recursos genéticos e seus componentes. A biodiversidade, ela tem sido apontada, né, como uma das propriedades fundamentais da natureza, responsável pelo equilíbrio e estabilidade dos ecossistemas e também como fonte de um imenso potencial de uso econômico, já que ela tem sido a base das atividades agrícolas, pecuárias, pesqueiras e florestais e também, mais recentemente, tem sido a base para a indústria da biotecnologia, né? Então, embora as funções ecológicas desempenhadas pela biodiversidade ainda sejam pouco compreendidas, né, a gente sabe que essa biodiversidade é responsável pelos processos naturais e pelos produtos fornecidos pelos ecossistemas e espécies que sustentam outras formas de vida e modificam a biosfera, tornando-a apropriada e segura para a vida, né? Então, a diversidade biológica possui, além do seu valor intrínseco, valores ecológico, genético, social, econômico, científico, cultural, educacional, recreativo e até mesmo estético. Portanto, preservar a biodiversidade tem sido apontado como uma condição básica para manter um meio ambiente sadio no planeta, né? Visto que todos os seres vivos eles são interdependentes, eles participam de cadeias alimentares e, sabidamente, os ecossistemas mais complexos, né, com a maior diversidade de espécies, são aqueles mais duráveis e com a maior capacidade de adaptação às mudanças ambientais, né? Então, daí a importância de se conhecer
Todos esses conceitos que a gente trabalhou aqui hoje, né, envolvidos aí com a ecologia, o conceito de comunidades, de ecossistemas, né, então é importante conhecer esses conceitos para se estudar também formas, né, de a partir desses conhecimentos preservar esses fatores, né, já que isso está diretamente associado à manutenção do meio ambiente como um todo. Tá? Então, para hoje era isso que a gente tinha para discutir. Eu espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima.